Boa noite, galera. Saudações vascaínas, galera. Vamos falar aí do jogo de Vasco 2 passando 2, né? Jogo de volta da Copa do Brasil. Vasco que passou aí, mas vou te falar, hein? Um jogo no sufoco, né? Que passou quase que entrega a paçoca, né, cara? Vou te falar. Um jogo que o Vasco jogou muito mal. O Vasco brincou, subestimou a Copa do Brasil. Teve o Thiago Mendes expulso. Assim, eu queria uma classificação mais tranquila que foi hoje. Sinceramente. Mais uma vez Alan Saldívia fazendo cagada. Seu Alan, não é seu Alan Saldívia? Mais uma vez fazendo cagada hoje. Vou te falar. Foi classificação, mas é complicado comemorar. Bom, o jogo foi 2-2, né? Primeiro jogo Vasco de 2-0 lá no Belém, certo? Com placar agregado foi 4-2 pro Vasco. Mas vou te falar, o Vasco que começou bem, né? Começou indo pra cima, aceso no jogo, empurrado pela torcida. Mas assim, aí teve um pênalti, sofreu um pênalti lá, o Rojas bateu, meteu 1-0 o Vasco. E o Vasco começou indo no primeiro tempo, começou indo pra cima, chutando, sufocando o Paysandu. O Paysandu teve algumas oportunidades no primeiro tempo, tal. Aí depois Thiago Mendes recebeu uma bola, chutou no canto, ali dentro da área, chutou no canto e meteu 2-0. E o Vasco brincando, o Vasco foi, o Paysandu teve a chance dele. E parece que quase no final nos acréscimos, né? O Vasco subestinou. O Vasco que hoje que vem com um time alternativo, né? Alguns titulares jogaram. E o resto é tudo reserva. E parece que o Thailand do Paysandu no final do primeiro tempo diminuiu para 2-1, certo? E no segundo tempo o Paysandu empatou. Aí o Paysandu foi fazer um cruzamento na área, mais uma vez o Saldívia foi tentar cortar, jogou a bola contra o próprio patrimônio. O Saldívia parece que tá no Vasco, mas parece que joga contra, eu não sei, cara. Ele fez aquela cagada lá na Sul-Americana. Não, na verdade aquela cagada quem fez foi ele e o Daniel Fusaco, né? Hoje ele fez a cagada sozinho. Mas contra o Remo ele fez uma cagada que, pelo amor de Deus, né, cara? Aquela falta ali, que o gol do Remo do empate ali foi culpa dele também. E a defesa do Vasco não soube cortar. Vou te falar, né, cara? Uma classificação assim, que eu não sei se eu comemoro, acho que o time do Vasco deu muito mole. Deixou o Paysandu vir pra cima, podia ter passado tranquilo. Passou, mas não passou tranquilo, vou dizer. O Vasco não passou tranquilo esse jogo. Depois do segundo gol, o Vasco teve algumas oportunidades, né? Lá e cá com o Spinelli, depois com o próprio Rojo, chutou por cima. O Paysandu vem alguns para cima, deu já defesa com a defesa. Aí depois chegou o Thiago Mendes, foi expulso, deu uma cotovelada no rosto do jogador do Paysandu. E assim, foi um jogo pra lá e cá, né? Mas assim, um jogo que assim, o Vasco, sei lá, cara, o Vasco relaxou muito. E assim, Copa do Brasil, essas competições assim, você não pode relaxar. Independente, como o Renato falou, se é time da quarta, da segunda, da terceira divisão, acho que o Paysandu está na segunda divisão. Você não pode relaxar. Ah, botou o time alternativo. Ah, pô, o Saldivo, não sei o que está acontecendo. O Marino Nestroso também não sei. Certo. Meteu aquele gol contra. Pô, o Saldivo meteu um gol contra ali. E assim, cara, o time relaxou muito. Quase que o Vasco hoje toma uma virada histórica. Quase que o Paysandu faz história em São Januário de novo. Porque esse negócio de ficar relaxando o time demais, acontece isso aí, né? Pô, 2-2. Ah, mas tá classificado. Mas uma classificação assim, que a gente dá com. Pô, o Vasco é brabo. Não dá, cara. Não dá. Se eu falar que o Vasco passou com tranquilidade contra o Paysandu, eu tô sendo hipócrita pra caramba. Sinceramente, eu tô usando a hipocrisia. O Vasco não passou com facilidade. Sinceramente, não passou. Tem jogadores ali que, pô, pelo amor de Deus, David, Saldívia. Rapaz, eu não sei, cara. Rapaz, pô, o time deu muito mole, fez muita cagada hoje, cara. É complicado, cara. É complicado.
O mole que o time deu, mano, na moral. Mole. Foi complicado, cara. O time passou. Mas essas coisas aí, essas falhas, esses erros individuais do Vasco, precisa ser revisto, cara. Porque se o Vasco pega um time mais qualificado na Copa do Brasil, parece que o próximo encontro pela Copa do Brasil vai ser contra o Internacional. E sábado vão jogar contra o Inter no Campeonato Brasileiro. E se o Vasco vai dar esse mole contra o Internacional também, pô, o time é alternativo. Mas, cara, o time é alternativo. Mas o reserva tem que ser bom também. Independente se é time titular alternativo, o Vasco está sempre tendo erro individual. Assim como foi contra o Paysandu hoje. Se classificou, mas falhou. Falhou. No entanto, que ganhou de 2-0, deixou os caras empatar para 2-2. Isso aí precisa ser revisto, essa defesa precisa ser revisto. Erro de passe, erro de vida. Pô, o seu Saldívia, eu não sei o que está acontecendo com esse Alan Saldívia. Sinceramente. Até tá vindo bem, tomou a vaga do Cuesta, acho que o Cuesta vai tomar a vaga de novo, de volta. E o Vasco precisa contratar zagueiro. É complicado, cara. É complicado. A classificação, o Vasco passou para as oitavas, mas não vão ser hipócritas não. A classificação não foi tranquila. Não foi tranquila. E contra um time inferior ao Vasco. Agora imagina se a gente pegar um time mais qualificado, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, galera. Essa é a minha opinião, tamo junto. Aqui é Vasco, valeu, fui. E não é falta de respeito contra o Paysandu não, gente. Que a união aí, né, com o Paysandu, mas assim, o Vasco é um time bem inferior, né? De elenco. Certo? Mas bem superior em elenco, quer dizer. Mas infelizmente o Paysandu é um time mais inferior, assim, em matéria de estrutura de elenco. Mas assim, o Vasco deu mão mole. Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui.